Irmão Roberto, quanto tempo faz que você vem no ministério? Meus cálculos, 6 anos. 6 anos. E como é que era teus pensamentos, teu coração antes de vir para o ministério? Eu tive uma enfermidade, que já foi falado várias vezes aqui. Eu tive câncer. E o câncer, de certa forma, para muitas pessoas, ele deixa a pessoa triste e tal. Eu não. Quando o médico falou para mim que eu estava com a enfermidade, com esse câncer, eu falei para o médico que o meu Deus era maior do que qualquer câncer. E é verdade, o meu Deus é maior do que qualquer câncer. Essa enfermidade já fazem 14 anos que ela cometeu em mim, mas já fiz vários exames e ela não está mais em mim, mas ela deixou sequelas. E essa sequela me transformou em uma pessoa revoltada. Não revoltada com Deus, mas revoltada com a situação. E uma coisa que me deixava revoltado é ver as pessoas reclamarem, sem razão. Até então eu já era evangélico de uma outra denominação, de uma outra igreja. Mas o que eu via? As pessoas reclamando, as pessoas... E como eu disse, eu era uma pessoa revoltada. Aí o meu filho frequentava aqui essa igreja, esse ministério, e ele me convidava. E eu falava para ele, um dia desse eu vou, mas eu não vinha. Mas uma coisa que me trouxe de novo, que o Senhor me transformou, foi o seguinte: devido à luta, devido às sequelas da enfermidade, eu cheguei numa conclusão que eu estava enjoado de apanhar. Pessoal, a gente enjoa de apanhar. Aquela revolta minha, eu só apanhava cada vez mais. E cada vez eu ficava mais revoltado. Aí eu conheci aqui o ministério. E comecei a frequentar aqui. Eu vim um dia num culto de homens. Vim aqui num culto de homens, era acho que uma quarta-feira. E esse homem aqui, esse pastor José Trovati, estava descendo a lenha, palavra pesada. E eu falei, é disso que eu preciso. Eu estava precisando de apanhar, por quê? A pessoa revoltado, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai ter que reconhecer que ele, em algum momento do caminho, ele se perdeu, e reconhecer e entender que ele precisa de quem? De Deus. E era o que eu precisava na minha vida, naquele momento, de Deus. E comecei a frequentar aqui esse ministério. Quando eu cheguei aqui, os irmãos falavam que era complicado, né? Dava até medo olhando a cara. Dava medo, porque as pessoas, dependendo do que falava para mim, eu não tinha uma resposta muito boa, não. Verdade. Mas eu cheguei numa conclusão que eu enjoei de apanhar. Eu falei assim, Senhor, eu não quero apanhar mais. Eu enjoei de apanhar, de sofrer. E aí eu entendi que o que eu queria era servir ao Senhor. E tudo isso porque era o Senhor trabalhando em minha vida. Eu vejo hoje que tudo aquilo que aconteceu foi o Senhor, como o pastor hoje já pregou aqui. Quando ele começa a pregar aqui, eu começo a entender o quê? A palavra para mim, para a minha vida. E uma coisa que o Espírito Santo falou para mim aqui nesse lugar, que eu era mais ruim do que eu imaginava. Pensa bem. O Espírito Santo falava para mim assim, eis que tu és mais ruim do que tu imaginas. Aí eu entendi porque realmente eu era daquele jeito. E eu comecei então a frequentar esse lugar. Comecei então a aprender a palavra de uma forma diferente do que eu tinha aprendido. Eu era de uma igreja de denominação, onde às vezes as pessoas ensinam de uma forma errada. Eu vejo hoje que é de uma forma errada, porque na verdade
a palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E muitas vezes as pessoas eles ficam presos a uma denominação, a um entendimento do homem. E eu louvo ao Senhor, meu Deus, por ter vindo para esse lugar, porque aqui nesse lugar eu conheci a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus e o verdadeiro amor de Cristo nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você está passando ou passou pelo mesmo momento que eu passei, o mesmo tipo de circunstância, eu convido você para vir para cá, porque aqui é onde o Senhor limpa e purifica os nossos corações. Eu aprendi aqui nesse lugar uma coisa muito interessante, a não dar importância para a circunstância, com o pastor Trovati. E isso é muito importante nas nossas vidas. Eu quero falar para vocês o seguinte: as sequelas que eu tinha antes, ela mudou? Não, não mudou. Eu continuo tendo as sequelas do mesmo jeito, mas a minha mente mudou. E era isso que o Senhor nosso Deus queria na minha vida, mudar a minha mente, a minha maneira de pensar, para que houvesse uma transformação em mim. Então eu convido você, se você também está passando por uma dificuldade, por uma luta, por algum desespero, venha também para esse lugar, venha receber do Senhor aquilo que o Senhor realmente tem para ti. Eu quero te falar mais. Muitas vezes alguém falou para você assim: você não tem mais jeito, não tem mais solução para você. Eu vou dizer para você o seguinte: há sim uma solução para você, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para que todos tenham vida e a tenham com abundância. E muitas vezes nós ficamos ouvindo palavras erradas, palavras distorcidas, falando que nós não temos mais solução e que nós não temos mais jeito. Não é verdade. O Senhor Jesus, Ele nos convida e Ele garante para nós a vitória, mediante nós nos entregarmos a Ele. Então fica aqui o meu convite. Depois que eu vim para esse lugar, a minha vida mudou. Eu fui transformado, eu estou sendo transformado. Eu noto que ainda falta, como muitas vezes eu vejo as irmãs falarem aqui, é verdade, ainda falta muita coisa ainda para ser mudado. E muitas vezes nós não mudamos, por quê? Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas. E o Senhor nosso Deus diz assim: vem da maneira que você está, só tem um porém. Ele quer tirar toda a bagagem que há em nós. E muitas vezes a bagagem que há em nós é que atrapalha o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Mas eu fico muito contente, muito lisonjeado de poder estar aqui nesse lugar e fazer parte desse ministério, pastor. Amém. Quando esse prédio aqui, esse lugar aqui, ele estava ainda era praticamente um projeto. Estava só feita a fundação do lugar, não tinha nada pronto ainda. A igreja era lá em cima, no outro templo lá em cima. E aí, o Espírito Santo falou para mim assim: tira o teu sapato. Tirei o sapato, falei assim: agora você vai descer lá embaixo, descalço. E era aqui, mas aqui não tinha o templo ainda. Aí eu desci aqui descalço, agora você vai andar aqui. Aqui era cheio de pedras, aquelas pedrinhas, e eu tenho dificuldade de andar descalço. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu ando descalço. Aí eu comecei a andar aqui descalço, aqui nesse lugar. Aí de repente, quando eu olho, tinha mais uma pessoa andando descalço aqui, que eu me lembro. Eu vi também que tirou o sapato e começou a andar descalço. Não foi só eu. Quem é essa pessoa? Ana Paula. Ana Paula também estava, não sei o propósito dela, mas o meu Espírito Santo falou que era para que eu andasse descalço nesse lugar. Eu entendo hoje que o andar descalço que o Espírito Santo estava fazendo comigo era o quê? Era fazendo, pastor, igual o senhor acabou de pregar agora aqui, tirar o orgulho. Um meio de quebrar o orgulho. Porque nós fomos criados de uma forma muito errada, de um jeito muito diferente. E muitas vezes o nosso não é nosso, é lei do diabo, mas ele foi colocado em nós. Chamado orgulho, muitas vezes impede o Espírito Santo de nos transformar. A nossa teimosia é por causa do quê? Orgulho. Por que nós somos teimosos? Por causa do orgulho. E se nós não
ouvirmos a voz do Espírito Santo, a palavra fala, como o pastor fala, sem chance para nós. E o Espírito Santo fala comigo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo também fala com vocês. E a palavra do Senhor fala assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E é o que nós fazemos. Porque muitas vezes o Espírito Santo ele vai contra aquilo que nós fazemos. E muitas vezes não queremos abrir mão daquilo que nós fazemos. E isso nos atrapalha muito. Coisas que era para acontecer assim, ó, no estalo, demora 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por quê? Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo? Não, por causa de nós mesmos. Porque nós atrasamos aquilo que o Senhor tem para nós. Agora a palavra fala assim: se nós obedecermos, aprendermos a entrar pelo caminho, pela porta, que é o Senhor Jesus, as coisas vão mudar para nós. E é isso que eu pretendo na minha vida. É obedecer. É fazer aquilo que o Espírito Santo manda. Eu quero dar um exemplo. Quantas pessoas aqui o Espírito Santo já não falou para ele assim: ó, vai lá na casa do seu vizinho e fala da palavra para ele? Aí eu vou fazer uma pergunta: você foi? Então, se você foi, a palavra diz que está registrado lá no céu como galardão para ti. O dia que você chegar lá vai estar registrado. Mas e se você não foi? Ah, isso é coisa da minha mente. Ah, eu não vou não, eu tenho vergonha. A palavra diz assim que as pessoas que sentem vergonha não herdarão o reino dos céus. Então é o seguinte: como cristão nós temos que aprender a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. E como eu disse, vou repetir, eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com todo mundo aqui desse lugar. Eu tenho certeza disso. Mas por que você fala isso, Roberto? Porque assim, ó, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. E a palavra fala que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Senhor nos cela com o seu Espírito Santo. Mas se Ele nos cela, Roberto, então por que muitas vezes as coisas não funcionam? Não funciona por causa do nosso orgulho. Não funciona porque nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Não funciona porque muitas vezes nós ficamos dando ouvido e crédito a pessoas e vozes diferentes daquilo que o Espírito Santo manda. Só por isso. Eu fico muito contente de poder estar aqui, de estar aprendendo. Eu sei que muitas pessoas aqui olham para mim e falam assim: esse Roberto é ruim pra caramba. Ó, você está certo, sou mesmo. Só tem um porém: eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim. E eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em você também. O que nós precisamos fazer, na verdade, como igreja, é nos unirmos como um só corpo, como manda a palavra. Já ouvi aqui o pastor falando muitas vezes, né, que o que nós precisamos fazer é ter união. E é verdade. A palavra fala que o Senhor vai buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Esse povo zeloso, especial e de boas obras, segundo eu tenho entendido, são aqueles que dão ouvido ao Espírito Santo. É aquele que deixa o Espírito Santo crescer na vida dele. Se nós não fizermos assim, o pastor já falou hoje aqui, nós estamos ferrados. Mas eu estou muito contente. Eu vou fazer mais uma vez, mais um convite para você que está me ouvindo. Venha para esse lugar, venha conhecer. Se você está com problema, com dificuldade, esse é o lugar certo. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo está esperando para mudar a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?